Oi, gente, estamos aqui de novo. Vamos falar sobre as afecções cardiovasculares, né? O nosso coraçãozinho. Então, o nosso coração é um órgão oco, é um músculo, é um músculo que bate e que, se ele tiver com trabalho exacerbado, ele tende a aumentar, como qualquer músculo do corpo, quando vocês fazem academia, né? Enfim, ele tem dois átrios e dois ventrículos, são 4 cavidades, é isso? Ele tem eu não sei se eu botei aqui, botei. Ele tem as 4 cavidades, os átrios, né? Os átrios, átrio aqui, ventrículo, ventrículo, não é isso? Ele tem as veias, as artérias que os alimentam com oxigênio. Ele tem as válvulas tricúspide, bicúspide, que são as que abrem para a entrada e saída do sangue, enfim. Não vamos falar de anatomia agora, vamos entrar direto aqui falando sobre as doenças arteriais. Vamos falar de aterosclerose. Aterosclerose é quando eu tenho o colesterol muito alto, ou eu tenho probabilidade de acumular placas de ateroma nas minhas artérias. Então, a artéria coronariana, com essas placas, vai dificultar, vai diminuir a passagem de oxigênio para o músculo cardíaco. E, com isso, o coração vai sofrer algumas situações importantes que podem levar à parada cardíaca. A gente tem, então, o que causa são placas de ateroma, que são lipídios, alterações na coagulação do sangue, se você tem formação de trombos, alterações na parede das artérias, né? Isso vai acontecer. Então, a gente já viu isso aqui, fatores de risco: colesterol alto, triglicerídeo elevado, tabagismo, diabetes, hipertensão, pode levar a isso. Então, a arteriosclerose, ela manifesta-se pelas seguintes doenças. A angina é a pouca passagem de oxigênio pelas coronárias para o músculo cardíaco, fazendo com que esse paciente, nos pequenos movimentos, tenha dispneia e possa desencadear uma dor intensa, que tem que ser medicada, mantido em repouso, senão esse paciente pode infartar. A angina pode levar ao infarto, tá? A angina é dominada de aterosclerose, tá? Que são essas placas que vão evitar a passagem do sangue naquela região, e esse coração começa a sofrer por falta, naquela região, por falta de oxigênio, tá? Que é a diminuição de oxigênio. A gente chama de hipóxia, né? Diminuição de oxigênio no tecido cardíaco. Então, ele vai também, com isso, fazer com que o coração tenha um bombeamento dificultoso, e ele vai ter que aumentar os seus batimentos para poder fazer com que o oxigênio chegue aos seus tecidos, e aí a gente vai ter anemia, vai ter hipoxemia, enfim. Vamos ter até uma isquemia pequena, mas vamos ter porque está passando pouco oxigênio, aquele tecido ali não está recebendo oxigênio. Qual é a sensação? Sensação de dor em forma de aperto, de queimação, né? Como se fosse gases. A intensidade ela pode ser discreta até forte, né? Ela pode interferir nisso. A manifestação é a dor nos pequenos esforços, às vezes até médios no início, mas depois passam a ser pequenos esforços, tá? Então, a gente vai ver, vai observar pela dor, pelo desenvolver do dispneia pelos exercícios, e geralmente se faz uma angioplastia, uma angiografia coronariana para ver onde está essa obstrução e se pode ser acessada e liberada essa passagem de sangue para o coração. A dor geralmente é torácica e é irradiada para a mandíbula e para os membros superiores. Dor e dormência. Por isso que ele pode ser confundido com infarto. O fator de risco é você não pode expor ele muito ao frio, esforço físico, né?
Os tipos de angina são instável, estável e intratável, tá? Os medicamentos geralmente é o Isordil e a nitroglicerina, ambos sublingual, tá bom? Então, evitar esforços, evitar comer muito, para que você não tenha essa exacerbação de sensação de preenchimento gástrico, que pode levar você também a uma, vamos dizer, porque o estômago está muito próximo do nosso músculo da respiração, e ele pode, que é o diafragma, pressionar e ele ter algum problema respiratório pós-comida. Mas, enfim, em último caso, numa situação de extrema, a gente faz a angiografia, né, que está aqui, e tentando fazer a desobstrução e melhorar o fluxo de oxigênio aí. Às vezes bota até stents, né? Então, as assistências de enfermagem, atentar para o sinal de dor, orientar quanto aos exercícios, movimentos, verificar se ele tem fraqueza muscular, ver como é que está a frequência respiratória e cardíaca dele, avaliar o coração através de ECG para evitar infarto, que é um paciente que, mesmo em repouso, com Isordil ou nitroglicerina, continuar sentindo dor, ele pode estar infartando. Monitorar, então, esse paciente, identificar quais são os movimentos ou as situações que provoquem dor, orientar para ter repouso, manter a cama em Fowler, promover um ambiente confortável, evitar estresse, ajudar o paciente a estabelecer um plano que diminua esses riscos que ele possa ter de ter essa doença, dor anginosa, né? Fazer um plano terapêutico. Aí a gente entra no infarto do miocárdio. Como a gente disse lá que a angina é a isquemia, passagem pouca de ar, que está passando pouco oxigênio para o tecido cardíaco, o infarto é o contrário, é a interrupção do fluxo de sangue, consequentemente do fluxo de oxigênio, para uma área X do coração. Dependendo do tamanho da área e dependendo de que lado for essa área, o paciente pode ter morte instantânea. Ele faz uma anóxia mesmo, ele não deixa passar sangue, né? Não deixa. Então, o paciente, naquele momento, aquele pedaço do miocárdio, aquela área do miocárdio, vai sofrer com a parada de oxigênio, ele pode, aquela parte pode até, como a gente chama, morrer, e o paciente entra em um infarto, que dependendo, se for do lado esquerdo, geralmente é fatal, dependendo da área. Causa é aterosclerose, causa pode ser um trombo, enfim. Manifestação clínica, o paciente vai sentir uma dor, geralmente ele bota a mão em cima do coração e tende a flexionar para frente. Tá? É uma dor insuportável, com irradiação, às vezes, a maior parte é para o braço, né, esquerdo, mas pode ter acompanhado de vômitos, de náuseas, enfim. A intenção nossa é, de imediato, atender esse paciente com medicamento trombolítico, tentando evitar desfazer esse trombo. Se não conseguir, a gente vai fazer um ECG, vai diagnosticar o infarto, vai chamar o médico, é um paciente que vai para o CTI, né? Então, proporcionar nesse paciente, quando estiver internado, repouso adequado, fornecer oxigênio, administrar a medicação em hora certa, auxiliar nos exames, monitorar se ele tiver sondado as sondas, atentar para o ECG dele, realizar oxigenoterapia, estimular repouso, estimular a mudança de recúbito no leito, que é um paciente que não pode levantar, e ajudar na reabilitação desse paciente com a autoajuda que a clínica médica faz. Tá bom? Então, a gente parou aqui no nosso terceiro vídeo, né? E vamos daqui a pouquinho para o próximo vídeo. Até já!